As orações subordinadas do tipo substantivas, adjetivas e adverbiais, do aluno Vitor Ambrise, número 35. As orações subordinadas são aquelas que exercem uma função sintática em relação à oração principal. Elas acontecem apenas em períodos compostos, já que uma oração subordinada exige a presença de uma oração principal. O papel desempenhado pelas orações subordinadas em um período simples é desempenhado por uma única palavra. Ela pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, assim classificando as orações subordinadas em substantivas, adjetivas ou adverbiais. As orações subordinadas substantivas são aquelas que, no período composto, desempenham a função sintática que um substantivo desempenharia no período simples. Elas podem exercer função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicado nominal e de aposto. Essas orações são normalmente conectadas às suas orações principais pelas conjunções integrantes que e se, e como uma dica, podem ser sempre substituídas pelo termo isso. O mais importante do estudo das orações substantivas é reconhecer as relações de sentido que a oração principal estabelece com a substantiva. As relações de sentido são três: relações de modalização, de evidencialidade e de pressuposição. Nas relações de modalização, a oração principal revela o pensamento do enunciador sobre a sua oração subordinada. Nesse caso, quando o enunciador retira as marcas de pessoalidade da oração principal, ele confere maior peso argumentativo ao seu discurso. Nas relações de evidencialidade, a oração principal informa a fonte do dado expresso na oração subordinada. Nesse caso, uma fonte sólida consegue conferir maior peso argumentativo ao discurso. E, nas relações de pressuposição, ela se refere às diferentes pressuposições que o uso das conjunções integrantes que e se instauram no discurso. Nesse caso, orações conectadas pela conjunção que expressam uma certeza que está ausente em orações conectadas pela conjunção se. As orações subordinadas adjetivas são aquelas em que, no período composto, exercem função de adjunta de nominal de um termo da oração principal. Nessas orações, o que deixa de ser apenas uma conjunção integrante e se torna um pronome relativo, visto que, além de conectar ambas as orações, ele também é anafórico, retomando um termo da oração principal. Essas orações são divididas em adjetivas restritivas e adjetivas explicativas. No caso das adjetivas restritivas, a característica instaurada particulariza um subconjunto de um grupo mais amplo. Esse grupo mais amplo, no caso, é expresso pelo termo da oração principal na qual está sendo instaurado uma característica. Esse tipo de orações não é marcado pelo uso de sinais de pontuação. No caso das adjetivas explicativas, elas não limitam um subgrupo de um grupo mais amplo. Porém, elas explicam o sentido da totalidade do grupo expresso pelo termo da oração principal na qual a característica está sendo instaurada. Essas orações são marcadas pelo uso de sinais de pontuação. As orações subordinadas adverbiais são aquelas que, no período composto, exercem função de adjunta adverbial da oração principal. Dessa forma, elas expressam uma circunstância da ação verbal. Para essas orações, a conjunção que as introduz é de papel determinante para a indicação do tipo de circunstância que está sendo expressa. Essas orações adverbiais podem ser causais, consecutivas, concessivas, proporcionais, finais, condicionais, temporais, conformativas ou comparativas, variando conforme a circunstância que expressam. Em seguida, exemplos de todos os tipos de orações adverbiais, com suas diferentes conjunções integrantes expressas. É importante denotar que, apesar das conjunções exercerem sim um papel determinante no tipo de circunstância expressa, elas não devem ser o único fator observado para determinar o tipo de oração adverbial que está sendo tratada, visto que a mesma conjunção pode aparecer para diversos tipos de oração adverbial.